O filme começa com um homem chamado Seth acordando com o despertador tocando bem cedo pela manhã. Após tomar o café da manhã, ele vai para o trabalho, em um abrigo para animais. Ele parece ter um carinho especial pelos cães de lá, dos quais cuida com esmero e alimenta diariamente. Mais tarde, enquanto Seth volta para a casa de ônibus, sua atenção é atraída por uma linda garota escrevendo em um caderno. Ele se aproxima dela imediatamente e a cumprimenta pelo nome, Holly, o que surpreende a garota, pois ela não o reconhece. Seth explica que eles estudaram na mesma escola e que todos conheciam Holly, já que ela era bastante popular. Seth pergunta se ela é escritora, mas ela nega e afirma ser apenas garçonete. Após uma conversa constrangedora, Holly desce do ônibus antes mesmo de Seth ter a chance de convidá-la para sair. Naquela noite, Seth procura por Holly nas redes sociais e logo encontra seu perfil no Facebook, que revela que ela está solteira. No trabalho, Seth pergunta ao segurança, Nate, como conquistar uma garota de quem ele gosta. Nate fica irritado porque eles não são próximos o suficiente para discutir essas coisas, mas mesmo assim, aconselha Seth a ter confiança. Mais tarde, enquanto trabalha, Seth faz uma descoberta estranha no centro de controle de animais, quando percebe uma porta que leva a uma sala abandonada. Ao voltar para casa, ele começa novamente a stalkear obsessivamente o perfil de Holly e a anotar seus gostos e desgostos. Na manhã seguinte, Seth ensaia como conversar com Holly. Em seguida, ele chega ao restaurante onde ela trabalha, que ele localizou através do perfil dela. Quando Holly vem anotar o pedido, Seth a lembra do encontro deles no ônibus, mas, para sua surpresa, ela insiste que não o reconhece. A situação rapidamente fica constrangedora e ele elogia o cabelo dela, o que só aumenta o seu desconforto. Mais tarde, enquanto Seth está jantando, Holly se aproxima para ver se ele precisa de algo mais. Ele aproveita o momento para convidá-la para o show do seu cantor favorito, mas Holly recusa categoricamente, alegando que tem namorado. Seth se recusa a acreditar nisso. Então, a garçonete, visivelmente perturbada, larga o recibo na mesa e se afasta. À noite, vemos Holly voltando para casa depois do trabalho, mas ela sente que alguém a está seguindo, e vemos que é ninguém menos que Seth. Holly corre para seu apartamento, onde cumprimenta sua colega de quarto, Claire, e conta a ela sobre o cara assustador. Holly recebe então uma ligação bêbada do seu ex, Eric, que quer vê-la, mas ela recusa e desliga. Mais tarde, vemos as duas colegas de quarto bebendo juntas, momento em que Claire pede à amiga que perdoe Eric pelo que aconteceu e siga em frente, mas Holly diz que não consegue. Na manhã seguinte, quando Holly chega ao trabalho, fica chocada ao ver que alguém lhe enviou um buquê de rosas com um cartão que diz, "Seja minha." À noite, ela chega ao bar onde Eric trabalha, e ele se desculpa por ter ligado bêbado para ela na noite anterior. Ela pede que ele não lhe mande mais rosas, mas ele diz que não mandou, o que deixa Holly chocada. Eric então a convida para reatar o relacionamento, mas Holly parece hesitante, já que ele a traiu no passado. De repente, Seth também chega ao bar e senta-se numa mesa próxima para ouvir a conversa. Mais tarde, Holly sai do bar e anota algo em seu caderno, justamente quando Seth se aproxima e puxa a conversa. Ele então admite, para sua surpresa, que foi ele quem lhe enviou as rosas, e Holly o reconhece do restaurante, perguntando irritada o que diabos ele quer. Ele tenta expressar seus sentimentos, mas uma Holly furiosa o agride e volta correndo para o bar. Quando ele continua a incomodá-la, Holly liga para Eric, que imediatamente intervém e dá um soco violento em Seth. Eric então o expulsa do bar, mas Seth fica radiante ao encontrar o diário de Holly do lado de fora. Ao voltar para casa, Seth começa a ler o diário, onde descobre todos os segredos mais profundos de Holly, alguns dos quais o deixam profundamente abalado. Enquanto isso, Holly está extremamente preocupada por ter perdido seu diário e compartilha sua angústia com Claire. No dia seguinte, Seth investiga a sala misteriosa em seu local de trabalho e logo descobre uma escotilha que leva a um porão secreto. Nos dias seguintes, vemos ele construindo uma gaiola naquele porão, usando ferramentas compradas online e instruções de um tutorial do WikiHow. Assim que termina, ele pega um sedativo para cães e o testa em si mesmo, o que o deixa inconsciente instantaneamente. A cena então corta para alguns dias depois, quando Holly está voltando para casa tarde da noite e sente que alguém a está seguindo. Vemos que se trata de ninguém menos que Seth. Então, em certo momento, Holly saca um spray de pimenta e atinge o homem, que acaba sendo um morador de rua. Em pânico, Holly foge, enquanto Seth observa tudo das sombras. Pouco depois, Holly retorna para casa, mas não demora muito para Seth invadir a residência pela janela. Holly está no banheiro quando ouve um barulho e pergunta se é Claire, mas não obtém resposta. Em seguida, ela vai para a cama dormir, mas então...
Don't worry, it's safe. I tested it on myself. Mais tarde, Seth chega ao seu local de trabalho, onde tenta contrabandear o corpo de Holly, colocando-o dentro de uma caixa enorme. Mas ele é confrontado por Nate, que pergunta o que ele está fazendo, então Seth rapidamente inventa uma desculpa, alegando que o chefe o colocou para fazer uma entrega tarde da noite. Na cena seguinte, Holly acorda e se vê seminua e presa dentro de uma gaiola, o que a deixa horrorizada. A garota desesperada tenta forçar a fechadura, mas acaba quebrando uma unha no processo. Ela grita de terror, mas seus gritos são abafados pelo latido dos cães, e ninguém consegue ouvi-la. Na manhã seguinte, Seth chega ao porão com uma bacia para Holly usar como vaso sanitário, mas ela simplesmente o ataca com palavrões. O homem alega que está fazendo isso para o bem dela e vai embora sem lhe deixar comida. A cena corta para alguns dias depois, onde vemos Holly em estado debilitado, então Seth lhe traz água e comida. Ela se agarra desesperadamente à perna dele e implora para que ele não a deixe, mas ele diz que também está sendo difícil para ele e que precisam estabelecer alguns limites. Depois que ele sai, a mente de Holly começa a pregar peças nela, fazendo com que ela tenha alucinações com Claire. Claire diz a ela que Seth inevitavelmente a matará e pergunta o que ela pretende fazer. Ela tenta provocar Holly, dizendo que ela está se deixando derrotar por um merdinha patético. No dia seguinte, Seth retorna ao porão e diz a Holly que não pretende forçá-la e apenas espera não ter que matá-la. Ele afirma estar fazendo tudo isso para salvá-la, pois, para ele, ela é uma pessoa especial. Seth acredita que a pessoa que ela demonstra ser é diferente de quem ela realmente é, então ele quer descobrir a verdadeira Holly para ver se ainda há uma chance de salvá-la. Mais tarde, Seth sai do porão e se depara com Nate, que pergunta irritado se ele estava entrando escondido na área proibida. Seth afirma que não era ele e se afasta para retomar seu trabalho. Enquanto isso, no porão, Holly conversa novamente com a alucinação de Claire e revela que seu plano é esperar. Na manhã seguinte, Seth retorna ao porão com o diário de Holly, e a mulher, enfurecida, o chama de ladrão. Ele diz calmamente que sentia pena dela, especialmente depois de ler as passagens em que ela escreveu sobre amor. Então, ele pergunta repentinamente como Claire tem estado ultimamente, deixando Holly paralisada de choque. Ele confessa que, às vezes, antes de entrar, ouve-a falando com duas vozes, o que o assustou bastante no início. Ele pergunta se ela está ali naquele momento, e Holly vê Claire bem atrás de Seth, mas nega. Em uma reviravolta chocante, Seth revela a Holly que Claire sequer existe, sendo apenas um fragmento de sua imaginação. É revelado que Holly e Eric já foram noivos, mas as coisas tomaram um rumo inesperado quando ele a traiu com a verdadeira Claire, a melhor amiga de Holly. A cena então corta para um flashback das duas garotas voltando para casa uma noite, durante o qual Holly confronta sua melhor amiga sobre a traição. Claire explica nervosamente que eles estavam bêbados e que não significava nada, mas Holly explode de raiva e dirige o carro de forma imprudente, causando um violento acidente. Ambas sobrevivem à colisão, mas Holly, chocantemente, retira um caco de vidro do próprio corpo e o crava no olho de Claire, matando-a instantaneamente. No presente, Seth conta tudo isso para Holly, que insiste ser escritora e que tudo não passou de ficção. Mas Seth explica que foi por isso que não foi imediatamente ao local e a seguiu por alguns dias para ter certeza. Em outra reviravolta bizarra, descobrimos que Holly é, na verdade, uma assassina em série e que Seth testemunhou uma série de assassinatos brutais que ela cometeu enquanto voltava para casa à noite. Apesar de tudo, Seth insiste que a trancou para salvá-la e impedi-la de ferir outras pessoas. Holly parece visivelmente comovida e implora desesperadamente que ele a salve. Depois que Seth sai, Claire reaparece e aplaude Holly por sua atuação digna de Oscar. Acontece que a mulher estava apenas fingindo para fazer Seth acreditar que havia uma chance de salvá-la. No dia seguinte, Seth retorna ao porão e pergunta a Holly por que ela cometeu todos aqueles assassinatos e por que não parou em Claire. Ela responde que foi simplesmente porque podia, e então, de repente, começa a bater a cabeça contra a gaiola, ficando ensanguentada. Ela exige que ele a liberte e avisa que, se ela se matar ali embaixo, a vida dele também acabará, com suas impressões digitais por toda parte. Isso assusta Seth. Então ele sobe silenciosamente para o trabalho, onde seu superior o chama à sala. Descobre-se que Seth não tem limpado o local direito, e Nate relatou que não o vê há 2 dias. Seu superior entrega a Seth uma advertência disciplinar, e o avisa severamente que será demitido se continuar a negligenciar suas obrigações. Seth teme perder o emprego e promete que isso não acontecerá novamente. No dia seguinte, ele desce ao porão através da sala abandonada, o que é notado por Nate mais uma vez. Seth logo se aproxima de Holly
e lhe oferece apenas uma barra de chocolate como recompensa por ela ter batido a cabeça nela da última vez. Ele se prepara para ir embora, mas Holly decide manipulá-lo e diz que sonhou na noite anterior que eles moravam juntos em uma casa na praia. Ela diz que eles eram felizes e que talvez seja assim que as coisas devam ser. Isso finalmente amolece o coração de Seth, mas ele apenas responde que irá pegar alguns lanches para ela na máquina de venda automática. Depois, Seth sai da sala e Nate, que suspeita que algo está errado, abre a porta do quarto abandonado, que logo o leva ao porão secreto. Lá, ele fica chocado ao ver a mulher trancada em uma gaiola. Ela fica feliz em vê-lo e o incentiva a encontrar algo para arrombar o cadeado, insistindo que não há tempo a perder. Nate tenta desesperadamente destrancá-lo, mas infelizmente, Seth retorna com os lanches e fica chocado ao vê-lo. Holly o percebe e, em vez disso, faz um gesto para que Seth mate Nate. Seth hesita, mas quando Holly começa a falar sobre como o verdadeiro amor exige sacrifício para Nate, Seth imediatamente o atinge na cabeça, antes de esfaqueá-lo brutalmente várias vezes. Apesar do ataque brutal, Nate ainda está vivo, então Holly o incentiva a acabar com ele com um bloco de concreto. Seth hesita a princípio, mas sob a pressão dela, ele finalmente cede e esmaga a cabeça do pobre homem, matando-o. Seth está devastado pelo que fez, mas Holly o acalma e lhe dá instruções sobre como se livrar do corpo. Seth obedece e remove os dentes e as impressões digitais do homem morto para que ele não possa ser identificado. Em seguida, ele mutila o corpo e o dá para os cães do abrigo. Ele então incinera o que restou, e Holly o instrui sobre exatamente o que dizer. Seth, então, liga para seu superior, alegando que Nate o deixou no comando e não voltou. Mais tarde, ele finalmente se desfaz dos dentes em um rio próximo, apagando os últimos vestígios de seu crime. Após o incidente, Seth fica consumido pela culpa por suas ações, mas Holly friamente lhe diz que tudo fica mais fácil e que a primeira vez é sempre a pior. Seth insiste que foi apenas um acidente, mas ela discorda, afirmando que ambos são iguais e nasceram para isso. Seth argumenta que não tinha escolha e que tudo o que fez foi para impedir que Holly cometesse mais crimes. Ele implora para que ela mude e eles possam viver suas vidas juntos. Nesse momento, Holly tenta seduzi-lo, mas Seth rejeita suas investidas, então ela o acusa de não amá-la. Seth insiste que a ama, mas Holly fica muito chateada, o que o leva a sair do porão. Na cena seguinte, um detetive chega ao abrigo para interrogar Seth sobre o desaparecimento de Nate. Seth alega que Nate recebeu uma ligação, teve um encontro marcado com alguém naquela noite e o deixou responsável. No entanto, o detetive logo percebe várias inconsistências em sua história, já que não há registro de ninguém ter saído do prédio naquela noite, e o histórico de chamadas do celular de Nate não mostra nenhuma ligação recebida naquele horário. Seth tenta agir de forma normal e inocente, mas fica claro que ele não conseguirá manter a farsa por muito tempo. Algum tempo depois, Seth vai até Holly para alimentá-la, mas ela se recusa a comer, pois ainda está brava com ele por ter rejeitado suas investidas. Isso continua por dias, e quando Seth pergunta o que há de errado, Holly friamente lhe diz que ele não pode salvá-la nem lhe dar o que ela precisa. Quando Seth pergunta o que é isso, ela responde que precisa de uma prova de amor verdadeiro e exige que ele corte um dos dedos. Seth fica horrorizado e se recusa imediatamente, o que só leva Holly a manipulá-lo ainda mais. Ela diz a ele que pensava que ele era a única pessoa que realmente estaria ao seu lado no final. Quando Seth se vira para ir embora, Holly diz amargamente para ele não voltar se ela não passa de um animal de estimação para ele. Mais tarde, vemos que Seth está profundamente afetado por suas palavras. Então, após alguma reflexão, ele retorna ao porão com uma faca. Ele começa a cortar o próprio dedo com muita dor, enquanto Holly observa com um misto de diversão e satisfação perversa. No entanto, assim que ele termina, Holly pega a faca e ameaça cortar a própria garganta se ele não abrir a porta da jaula. O pânico toma conta de Seth, e ele, relutantemente, destranca a porta, libertando-a. Holly então se aproxima dele e diz que ele a salvou, e que é por isso que o ama. Ela o puxa para um beijo apaixonado, apenas para, de repente, cortar sua garganta. Nesse momento, ela vê novamente a visão de Claire, que aparece para abrir a porta para ela. A cena então corta para algum tempo depois, quando Holly está de volta com Eric, e os dois estão vivendo felizes juntos. Enquanto o casal toma o café da manhã, descobrimos que Holly agora é uma escritora publicada e lançou uma história claramente inspirada em sua própria vida. Nesse instante, uma mensagem aparece no celular de Eric e, ao lê-la, Holly percebe que ele está traindo-a novamente. Ela então olha para uma faca e cogita brevemente matá-lo, mas acaba reprimindo o impulso antes de entregar o celular a ele.
Mais tarde, Holly vai até um armazém abandonado, onde se depara com uma jaula que mantém um homem prisioneiro. Ela calmamente lhe conta que naquela manhã quase machucou Eric, mas conseguiu se conter porque pensou nele. Nesse momento, percebemos que o homem é ninguém menos que Seth, agora tão brutalmente mutilado que mal consegue enxergar ou falar. Parece que Holly finalmente parou de matar pessoas e, em vez disso, canaliza todos os seus impulsos assassinos para Seth. No final, Seth conseguiu salvar Holly, mas ao custo devastador de sua própria liberdade e vida. Você assistiu ao resumo do filme Pet, lançado em 2016. Obrigada por assistir e um beijo da narradora.